Oiê! No início da era renascentista, os artistas criaram os ícones, que nada mais eram do que uma pintura religiosa. E ela não representava só isso. Eram artefatos sagrados que ofereciam a seus espectadores contato direto com as figuras retratadas. A mais famosa é a Santíssima Trindade. E nesse livro, o livro da arte, termina falando sobre esse assunto com a seguinte frase: a harmonia na imagem a torna um foco ideal para meditação e orações, um canal para a experiência mística da Santíssima Trindade. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. A apreciação da arte te conecta com Deus. Vamos lá? Porque quando a gente para apreciar de fato uma obra de arte, além da apreciação ser um estado vibracional elevado, ela silencia nossos pensamentos, silencia nossa mente, então o nosso ego é praticamente nulo. E aí o nosso espírito consegue assumir a dominância de tudo que a gente... Nesse momento que a gente para e admira uma obra de arte, a gente não tem que ficar focado em pensamentos, mas em sentir. E isso é algo que a gente não se permite na nossa vida cotidiana. Vamos explicar um pouquinho melhor. Um pensamento, ele gera uma vibração. Porque o seu pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção, junto com esse pensamento, gera uma vibração. Gera a vibração que você põe no seu campo. Põe no... Emoções densas têm uma vibração pesada, enquanto emoções vadas tem uma vibração mais sutil, mais leve. No espiritismo, a gente aprende que o espírito, ele se expressa por vibração ou energia. Quando nossos pensamentos eles se elevam, a nossa vibração também se eleva. Voltando à contemplação, esse estado de contemplação, de parar e de meditar, como foi falado no livro, que era um costume que pessoas antigas tinham, e é importante que a gente tente fazer isso hoje também, acelera nossos pensamentos e gera uma harmonia. Sabe, nesse mundo tumultuado, na nossa rotina, que não para, é importante a gente ter um tempo para simplesmente sentir, simplesmente estar em oração, simplesmente estar em meditação. Para quem não consegue, como eu, porque a gente, parece impossível você parar, colocar a perninha de índio, fechar o olho e ficar aqui, ó. Muito difícil. A gente consegue fazer isso admirando o que é belo. Olha só que coisa incrível. Você pode simplesmente olhar para uma pintura linda e ficar maravilhado com aquilo. Cara, pra mim isso é o auge do auge, vocês não entendem? Ou seja, com todas essas ações, né, do pensamento parado, a dissolução de conflitos e a harmonia íntima, gera um estado de sintonia elevada. Ou seja, você sai aqui da zona densa, entendeu? E você consegue flutuar, ficar mais leve, ficar mais, ó, namastê, entendeu? Agora, estado contemplativo. Vamos desvendar mais. Contemplar nada mais é do que um estado de presença espiritual. É quando a mente, ela silencia, mas a sua consciência consegue expandir, ela consegue ser o personagem principal naquele momento. E, de novo, o espírito, ele deixa um plano mais denso e vai para algo mais sutil, mais leve, mais perto de Deus. Então, o silêncio, ele não é um vazio, é um espaço para o espírito respirar. No espiritismo, semelhante atrai semelhante. Então, quando você está num estado elevado, no estado elevado, você vai atrair esses espíritos de luz. Se você tá no barzinho, bebendo horrores, gastando todo o seu dinheiro, entendeu? Enchendo a cara, meu bem, o que você vai conseguir são grandes obsessores. Agora, quando você contempla uma obra de arte, você tá num estado de oração e meditação, você eleva a tua vibração e você se alinha com o espírito de luz. Você dá acesso a essa vibração positiva. Disso também você vira um imã de inspiração, de amparo espiritual, de intuição. Você consegue estar mais conectado com a sua intuição. Então, você consegue entender que quando a gente está num estado contemplativo, a nossa vibração, ela consegue subir e estar no mesmo naipe de planos espirituais mais elevados. Então, a arte é uma espécie de chave vibratória, sabe? Ela é uma forma da gente conseguir elevar nossos pensamentos, elevar a nossa frequência, elevar nosso estado espiritual, o que nos ajuda
a dar uma respirada nessa batalha espiritual que é a vida e te ajuda a subir de nível. Porque se você coloca isso na sua rotina, cara, você vai ver um foguete. E foguete não dá ré, você tá me entendendo? Ela não tira, sabe? A arte, ela nos tira do piloto automático. Gente, vamos falar a verdade. Tanto de coisa feia que a gente vê na internet hoje. Mas quem mora em São Paulo? Eu sou paulistana. Cara, se eu sair de casa, vai ter bueiro, vai ter cinza, vai ter poluição. Os nossos olhos também precisam de um refresco. E por que que tudo isso acessa a Deus? Deus, obviamente, está num nível altíssimo vibratório. E com a nossa densidade, a gente não consegue acessar ele. Por isso que quando a gente está ansioso, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue dar acesso a espíritos de luz para nos auxiliar. Isso porque Deus não é encontrado com ruído. Deus está no silêncio que a gente evita a todo custo. E esse é o grande problema da nossa sociedade. A gente não consegue fazer nada em silêncio, a gente não consegue tomar banho sem ouvir uma música, não consegue lavar uma louça sem ouvir um podcast, não consegue varrer uma casa sem deixar a televisão ligada. Tudo isso para evitar um silêncio que é desconfortável porque a gente não está acostumado, mas não porque a gente não foi feito para ele. Então, da próxima vez que você vê uma obra de arte, seja ela uma escultura no Ibirapuera, uma pintura na rua, ou da próxima vez que você for no museu, ou simplesmente ver uma no celular, fica analisando. Só foca em sentir, em silenciar sua cabeça. Talvez nesse silêncio cheio de beleza, você possa perceber o toque suave de Deus. E é isso, gente. Para mim, a arte foi uma grande descoberta de 2025. E espero que seja a sua nesse ano de 2026.